Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estou aqui 8 horas e 8 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho já. Amanhã é agosto. Opa, temos mês do advogado, mês da advogada chegando. Que maravilha! 31 de julho. Obrigado por vocês estarem por aqui. É muito bom. E ó, sexta-feira, coisa linda. Nossa, hoje a minha voz tá meio comprometida, eu tô com dor de garganta. E ontem eu falei mais que a boca, né? Eu fui lá para Santana de Parnaíba, proferi uma palestra interessante que eu quero reverberar aqui com vocês. Bom dia, Rita! Bom dia, JJ de Brito! Risileuza, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar aqui sempre, tomando cafezinho, né, básico. Hum, que delícia! Maravilha, Ítalo também, seja bem-vindo. Bom, olha só, até ontem é, eu encontrei uma pessoa que estava aqui na live, ela foi lá, me viu, a gente se conheceu pessoalmente, que legal. Ó, ó o que eu ganhei, ganhei lembrancinha da palestra, ó, ganhei, tal, que legal. E Kevin, bom dia também. E ó, ganhei uma plaquinha. Putz, eu adoro isso daqui, ó. Ganhei uma plaquinha deixa eu falar pro pessoal aqui do YouTube e do Spotify, ó. Ganhei uma plaquinha de homenagem em reconhecimento à valiosa participação. Ó, putz, que legal, eu fico feliz. Fico muito feliz com isso. Já vou depois colocar aqui na minha estante para poder deixar aqui. Pô, que legal. Putz, gostei. Ó, tem até uma. Essa daqui foi bem prática. Tem uma cordinha para ele não. Porque às vezes deixar em pé essas coisas não é muito fácil, né? Ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos por aqui, ó. Deixa aqui. Ó lá. Vamos deixar aqui porque está. Tá dando brilho aí. Aí, virar um pouquinho. Deixar aqui para poder ficar depois eu acho um lugar mais adequado. Bom dia, Cate. Bom dia, J Rocha, JL Rocha. Bom dia. Às vezes eu não reconheço quem é pelo nome, hein? Às vezes eu reconheço. Bom, mas olha só, sabe uma coisa que eu falei ontem na palestra que eu quero trazer para vocês, tá? Eu falei sobre. A palestra foi como que o advogado, a advogada pode atuar com leilões de imóveis. Essa foi a base, né? E eu estava falando sobre prospecção. Vocês sabem prospectar clientes? Me fala aí. Me fala se você sabe prospectar cliente. E aí, olha só que interessante. Hoje eu estava vindo de Atibaia para São Paulo e, como eu falo sempre, eu estou ouvindo muito podcast no caminho para São Paulo. E hoje eu peguei para ver um podcast sobre vendas, né? Bom dia, Gima J. Zub. E eu estava vendo um podcast sobre vendas, e olha só que interessante. A pessoa que estava sendo entrevistada, eu não me recordo agora o nome, até depois eu preciso pesquisar o nome, que eu gostei mesmo do podcast, e eu vou indicar na comunidade esse podcast, tá? E ela falou uma coisa muito interessante. Todo mundo vende, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você é vendedora, eu sou vendedor. Né? E assim, vendedor. E ontem até eu estava vendo um outro podcast do JJ. Tava vendo um outro podcast do JJ. E aí a entrevistada falou o seguinte: é, tudo tem que ter resultado. Se não tem resultado, se não tem ganho, não vale. Acaba. Até mesmo as paixões. Se você não tem colheita, acaba. E nós somos vendedores? Somos vendedores. Ricardo, bom dia. Bel Camacho, bom dia também. E olha só, eu ouvi isso daí e eu comecei a pensar, realmente, somos vendedores. Vendedores, é, tanto no lado pessoal, né? Porque eu estou vendendo a minha imagem e não sei o que, tal, é, como também no profissional. Mas na advocacia, ela usou o exemplo de uma dentista na live, né?
E aí eu já projetei para o advogado, para a advogada. Você sabe se vender? E aí eu pensei na minha história, e aí eu falei assim, pô, meu, eu tive que me tornar um vendedor, sem necessariamente saber que eu estava fazendo vendas, mas a advocacia, ela tem algumas peculiaridades. Quando você fala em atuação do advogado, da advogada, é geralmente, e aí eu tô linkando até com a palestra que eu dei ontem. Geralmente, nós temos uma questão de eh, agirmos só quando provocados, e a nossa provocação vem do cliente por conta de uma dor que ele está sentindo. Então, olha só, me respondam aí de verdade, de coração. Quantas vezes o cliente te procura porque ele está com um problema? E quantas vezes ele te procura sem ter problema? Eu acho que, pela minha experiência quando eu advogava, a procura é só quando tem problema, né? Até eu brinquei ontem na palestra, eu atendi o telefone falando assim: "Departamento de problemas, bom dia". Porque ninguém me ligava para falar assim: "Pô, meu advogado, como que você está? Você tá bem? Você teve uma boa noite de sono? Liguei só para ver como você tava", né? Não, era: "Como que tá meu processo? E aí, já saiu o mandado de levantamento? E aí, já não sei o quê, já não sei o que lá. Olha, bateram no meu carro, como que eu faço? O que que eu faço? Não sei o que tal." Meu, o consumidor tá aqui dando a louca, não sei o quê. Olha, o fornecedor não me devolveu o dinheiro porque eu exerci o arrependimento. Quer dizer, sempre era problema. Sempre era problema. E aí o que acontece? É, nessa advocacia tradicional, bom dia Wagner, bom dia Juliana do Eu Arremato, bom dia LMW, bom dia Bel, todos bom dia. Então, olha só que interessante, na advocacia tradicional, a prospecção que o advogado faz, ela até chega a ser para alguns uma situação de vergonha. E eu te falo, a maioria dos advogados, das advogadas, nem sabe prospectar. Nem sabe prospectar. Olha só, quando eu estava na faculdade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu fui ser escriturário do Banco do Brasil, né? E eu assumi, passei lá pela prova, fiz um cursinho lá que tem que fazer, e aí eu fui para uma agência bancária no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Era uma agência nova. E como agência nova, não tinha conta nenhuma. Não tinha conta nenhuma. E aí o gerente geral, puta, gente boníssima ele, putz, gente boníssima. Ele virou pra mim e falou assim, olha, como eu tava fazendo direito, ele já me colocou na conta de pessoa jurídica. Porque você faz direito, você sabe mexer com documento. É assim, né? Então, vai pra pessoa jurídica, né? E eu fiquei lá, abrindo conta pessoa jurídica, isso, aquilo, tal. Eu só falei pra ele assim, por favor, eu não quero ficar no caixa porque eu não gosto de mexer com dinheiro, né, dos outros, tá. E aí, ele falou assim, olha, a agência é nova, a gente precisa prospectar clientes. Então, faz um mapeamento das empresas que estão aqui próximas a nós e nós vamos. Ele falou assim: ó, eu no primeiro momento vou com você e depois você vai fazer sozinho a prospecção. Aí eu, caraca, mano. Pô, ó, eu só tinha tido experiência de vendas, e assim, isso eu agradeço muito meu pai. Meu pai sempre foi comerciante, né? Sempre não, né? Quando ele chegou no Brasil, ele foi ser marceneiro primeiro, depois ele abriu uma loja de materiais de construção. E até o terceiro ano da faculdade, até o terceiro ano da faculdade, eu trabalhei na loja do meu pai. Então, eu tive alguns períodos antes até de entrar na faculdade, aí eu acabei servindo o exército, né? Quando eu fazia engenharia, eu não tinha como ajudar na loja e tal, mas
quando eu saí do exército até o terceiro ano da faculdade, eu trabalhei com meu pai na loja de materiais de construção. Eu dirigia caminhão, fazia entregas, isso, aquilo, e também trabalhava no balcão. Então, só que no balcão é mais ou menos o advogado. Uma loja é mais ou menos de materiais de construção, é mais ou menos o advogado no escritório. O cliente chega, faz o pedido e você vende. Então, o advogado no contencioso tradicional recebe o cliente, a demanda, tal, e vai oferecer os seus serviços. Só que quando eu cheguei lá no banco, na agência, ele falou assim: olha, é agência nova, a gente não tem conta, a gente precisa ter conta. Então, vamos lá, vamos prospectar. Aí eu fui com ele um dia, vi como ele fazia, e aí ele falou assim: olha, a partir de amanhã, ó, eu tenho um monte de coisa para fazer, vou ter reunião, não sei o quê, pá, 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 você que vai. E aí eu comecei a fazer prospecção em empresas da região lá do Alto de Pinheiros. Então, eu ia em restaurante, na padaria, eu ia em loja de comércios em geral, tudo, restaurantes, pô, eu fui lotérica, fui em tudo quanto é lugar. Tudo, loja de R$ 1,99, tudo tá, né? Bom dia, Marcelo. E aí, eu tinha não. Putz, não pra caraca. Não, mas eu já tenho conta, né? Mas eu falei, não, mas olha, lá a gente é uma agência nova, a gente consegue ter uma dedicação maior para você, né? A gente consegue ter, eventualmente, linhas de crédito especial, porque é Banco do Brasil. Então a gente tem como oferecer melhores condições, tal, pá, 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 dá para negociar, isso, aquilo. Bom, whatever. Mas aí, vamos trazer para a realidade da advocacia e linkar com o que eu ouvi hoje no podcast, que eu vou compartilhar na comunidade Arremate Legal. Ah, nós temos vergonha de ser vendedores. Eu juro para vocês, eu eu estava incomodado lá quando eu estava no Banco do Brasil, tendo que fazer isso. Ou mesmo quando tinha lá metas, e banco tem meta. Ó, tem que vender seguro de vida, tem que vender isso, oferece, 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 oferece. Aí eu sempre falava assim, ó, eu não vou fazer venda casada, né? Porque tem dessas também, né? Mas nunca fiz venda casada. Deixei bem claro que não ia fazer. Bom dia, Paula! Tudo bem? Faz tempo, hein, Paula? Seja bem-vinda. E aí, na advocacia tradicional, o advogado, a advogada está acostumado a não precisar vender. E eu sei que tem advogados que têm perfil para ficar no computador, fazer peças, criar teses, fazer coisas maravilhosas. Tem advogados que têm perfil para ir para audiência, fazer na audiência, arrasa na audiência. Tem advogado que não gosta de fazer audiência. Tem advogado que tem um perfil comercial. Eu tenho um amigo que esse meu amigo, ele e mais dois sócios, eram em três. E ele falava para mim sempre, ó, o meu sócio tal é o comercial. Ele fica o dia inteiro na rua atrás de cliente. O meu outro sócio é petição. Ele fica o dia inteiro no escritório peticionando. E ele me falando, eu peticiono e faço audiência. Então, ele montou um escritório ideal do ponto de vista de ter as três faces, tanto o comercial, como o técnico, como o audiencista. Perfeito? Só que ontem eu estava na palestra falando sobre prospecção de clientes. E quando você atua com leilões de imóveis, né? E uma coisa que eu falo, você deixa de ser advogada, deixa de ser advogado. Porque a chancela advogada, a chancela advogado, culturalmente está ligado a resolver problema. É. Por quê? Porque os clientes acham que só vão precisar de uma advogada, de um advogado para resolver problema. Simples assim. E se a gente for ver, na maioria das vezes é um resolvedor, uma resolvedora de problemas. Aí entra o problema do quê? Que o cliente vai procurar custo, vai procurar o valor mais baixo de honorários. Por quê? Se é advogado ou advogada, tem conhecimento. Se tem conhecimento, sabe resolver o problema.
A gente sabe que tem níveis de conhecimento, níveis de qualidade de serviços prestados. Então, olha só, professor Francisco, bom dia, seja bem-vindo. Pô, professor, doutor, ele vai ter um nível de estudos de aprofundamento que vão gerar uma qualidade XPTO. Então, cada um de vocês aqui, com os seus estudos, com as suas análises, com as suas profundidades, com as suas experiências, vão ter mais qualidade em determinadas áreas, em outras um pouco menos, para resolver problemas. Só que o cliente, na maioria das vezes, vai olhar custo. E justamente aqui entra uma diferença para a área de leilões. E quando eu advogava, eu prospectava e comecei a entender essa diferença. Por quê? Porque existe um valor agregado nos leilões que na advocacia tradicional não tem. Bom dia, Diego! Seja bem-vindo. Bom dia, Fer Almeida. Bom dia. Evelyn, não, Sil Karina, bom dia. Camila, bom dia também. E olha só, e isso é uma diferença que faz toda a diferença. Ó, quem chegou agora, depois eu vou colocar essa live vira podcast no Spotify ou no YouTube. Você prefere o Spotify? Prefere o YouTube? Não importa. Digita Arremate Legal. Arremate Legal no Spotify ou no YouTube, tá? Então, olha só que interessante. Quando você vai prospectar clientes, por exemplo, você vai lá, você é especialista em tributário. Você vai numa empresa para falar assim, olha, tem teses tributárias que é possível aplicar na sua empresa. Se você é especialista em direito do consumidor, você vai, principalmente em fornecedores, né, prospectar fornecedores, para falar assim, olha, você está prestando um bom serviço, para você saber que o serviço que você presta para o seu cliente, se adequado à norma, você pode aumentar suas vendas. Você vai ter estratégias de estruturação do cliente lá, mas você sempre vai atingir uma dor e eventualmente até uma busca de dinheiro, mas essa prospecção é mais difícil. Quando você tem os leilões, e aqui é aquela pergunta simples, a percepção de qualquer pessoa diante de o que que você acha que é um leilão? O que que você acha que um leilão possibilita? Invariavelmente é ter a aquisição de bens por um valor mais baixo. Comprar com um valor mais baixo, comprar com desconto. Essa é uma situação homogênea, todo mundo acha disso. Aí você pergunta, mas você já arrematou alguma coisa em leilão? Fala assim, alguma coisa, não precisa nem falar que é imóvel ainda. A pessoa vai falar, não. Mas por quê? Ah, não sei, eu acho que isso daí é uma máfia. Ah, não sei, eu acho que isso daí é só para quem entende. Ah, não sei, eu tenho medo. Aí começam a vir objeções. Começam a vir objeções. Bom dia, Priscila Liberato, bom dia. Ó, engenheira, regularização de imóveis é com ela. Monize, bom dia também, sejam bem-vindas. Camila também, seja bem-vinda. Então, olha só, quando você está prospectando cliente para assessorar em leilões de imóveis, você tem uma dinâmica diferente e você está sendo vendedor, vendedora. Na advocacia, você é uma vendedora, mas você não sabe que é uma vendedora, um vendedor e não sabe vender. É real isso, é real. É uma dor da advocacia gigante. E quando eu comecei a prospectar clientes em leilões, eu não sabia, juro para vocês, eu não sabia, porque eu estava com a cabeça do resolvedor de problemas. E aí eu comecei a entender a cabeça do investidor. Eu comecei a entender que eu tinha que ter habilidade. Ele não queria saber se eu sabia
ele não queria que eu explicasse para ele que o tema 1134 do STJ, tudo bem, não tinha na época, tá? Mas que a subrogação dos débitos de IPTU não produto da arrematação, ele não queria que eu explicasse para ele o concurso de credores, ele não queria, ele queria o quê? Ele queria que eu demonstrasse para ele como que ele ganha dinheiro ou pode ganhar dinheiro com leilões. E ele sopesava e sopesa benefícios, vantagens e riscos. A cabeça do investidor é diferente. Então, você, advogada, você advogado, tem que quebrar uma barreira. Não sou vendedor. Você é vendedor, você é vendedora. Sim, você é. Só que a partir do momento que você se identifica e fala assim, não, realmente eu sou um vendedor. E ó, aqui, parênteses absoluto. Não estou de nenhuma forma, não estou de nenhuma forma querendo quebrar qualquer regra ética da advocacia. Você, advogada, você, advogado, tem que seguir, sim, as normas da ética da advocacia. Claro, não tô fazendo você pular essa etapa, tá? Aliás, esse é um problema. Esse é um problema que você tem, porque os teus serviços, eles têm que ter um cuidado na oferta para não infringir a ética. Tá? Tem que ter um cuidado. Aliás, eu tô buscando um especialista em marketing jurídico para dar aula lá no curso. Ó, Juliana, lá você é minha aluna do curso, vai ter aula específica de marketing jurídico no curso de leilões. E é claro, eu vou abrir também para outras pessoas que quiserem, tá? Aliás, falando em aula, ó, tem um link aqui, dia 18 de agosto. 18 de agosto, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado. Eu vou dar uma aula, a penhora do imóvel perfeita. A penhora do imóvel perfeita. Nem coube aqui no... A penhora do imóvel perfeita. Eu vou falar sobre os 5 principais erros da advocacia no momento de requerer a penhora. E eu vou lançar uma promoção incrível do curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. E eu tenho certeza, me fala aí, quantas execuções, ó, quantos honorários vocês têm para receber em execuções ou cumprimento de sentença? Nesse curso você vai ter o destravamento desses honorários. Ó, Juliana, aliás, eu não consegui te responder ontem no WhatsApp, mas a tua provocação me trouxe essa necessidade de trazer um especialista em marketing jurídico. Para que justamente com base nas normas do TED, do jurisprudência, provimentos da OAB, tal, estatuto da advocacia, tal, a gente saiba como fazer um marketing jurídico adequado. Isso é importante, porque você é vendedora, você é vendedor, você é advogado, você é advogada, é vendedor. Karine, bom dia! Seja bem-vinda. E olha só, na área de leilões, você vai se colocar como uma verdadeira assessora, assessor. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Ó, na hora de você... Tá ficando gelado já esse café. Putz, eu tenho que falar menos e tomar mais. Na hora de você prospectar na área de leilões, você é vendedor, você é vendedora. E olha só que interessante, você não está resolvendo o problema. Você não está, o teu cliente, o teu protenso cliente, né, aquele que ele tem outros investimentos. Ele tem. Aliás, pessoal, ó, com uma taxa Selic de 14,25% ao ano, ele que tem dinheiro,
para investir em leilões, ele deve estar por baixo, tendo sem fazer nada, nada. Ele tem uma remuneração do dinheiro dele de 1% ao mês, brincando, tá? Um pouquinho mais, eventualmente, dependendo do valor, um pouquinho menos, tá? Então, ele não vai entrar num leilão para ter uma projeção de pelo menos 30% ao ano. Não, não, não vai. Não vai. Porque o dinheiro dele está bem investido. Ah, mas é claro que os leilões podem ser mais vantajosos. Claro. Bom dia, Davi. Claro que podem ser mais vantajosos. Lógico. Só que quando você vai vender, e olha só, isso é importantíssimo. Quebre essa barreira que você tem. A faculdade não ensina. Não tive nenhuma aula. Alguém teve aula de. Ó, tudo bem, todo mundo teve aula de ética na faculdade. Todo mundo. Só que a aula de ética na faculdade, ela prepara para o exame de ordem. Até ontem, ó, ontem eu entrevistei no Adnocast, ó, tá me fugindo o nome dele. Caraca, o presidente da subseção da OAB Penha de França, o Júnior. Né? Agora eu chamo ele de Júnior porque eu descobri que ele é Júnior, né? E aí o que acontece? Ele é professor de ética e disciplina para cursos preparatórios para a OAB, tá? E ele falou, olha, tá tendo muito problema de ética. Porque as pessoas, os advogados, as advogadas só estudam ética para passar na OAB. Mas e na prática? A prática, a teoria é outra. A prática, a teoria é outra. Bom dia, Suelen Mecone. Bom dia, né? Aqui, ó, a Suelen, especialista em regularização de imóveis. Obrigado por estar por aqui. E Suelen, olha só, eu tô tratando. Aliás, você chegou agora. Gosta do YouTube ou do Spotify? É só digitar Arremate Legal no YouTube ou Arremate Legal no Spotify. Com imagens, essa live vira podcast. Daqui a pouquinho, ainda hoje, vai estar lá, tá? E eu tô falando aqui, Suelen, de como o advogado, a advogada, precisa entender que também é um vendedor, uma vendedora. Sim, é um vendedor, uma vendedora. Precisa entender, precisa destravar isso. Dentro dos limites éticos. Dentro dos limites éticos. Óbvio, óbvio, em nenhum momento aqui eu tô buscando tirar a ética da mesa, óbvio. Tanto é que eu vou gerar uma aula lá para o marketing jurídico, tá? Lá para os meus alunos, Ah, foi o Edilton. Ontem a Suelen, aliás, que fez a ponte, eu entrevistei ontem o Edilton, presidente da subseção OAB Penha de França, né? A Suelen lá está como presidente da comissão de imobiliário, né, Suelen? E o Edilton é professor de ética e disciplina. Mas só que dá para ser um vendedor, uma vendedora, e aqui eu não estou usando esse termo como uma forma de mercantilização da advocacia. Não é isso, tá? Não me interpretem mal. Eu não quero em nenhum momento romper os ditames éticos, mas é natural que você, advogado, precisa saber se vender, precisa saber prospectar. Vamos usar o termo prospecção, tá? Para ficar dentro da ética aqui. E a prospecção dentro da área de leilões, ela é diferente da advocacia tradicional. E você precisa mostrar para o seu cliente que você advogado, não está atuando como um resolvedor de problemas. Você está atuando como um assessor, uma assessora que vai viabilizar negócios imobiliários de leilão. É uma outra perspectiva, é um outro valor agregado. É diferente, é muito diferente, tá? E dá para fazer isso dentro da ética? Dá.
Perfeitamente. Dá para fazer isso dentro da ética da OAB. Perfeitamente. E você precisa. E você precisa fazer porque isso gera honorários. Honorários, né? Aliás, falando em honorários, me falem aí, tá? Não precisa falar necessariamente o valor, mas vocês têm valores de honorários sucumbenciais ou contratuais para receber em execuções ou cumprimento de sentença, não tem? Tá chegando ou chegou o momento da penhora do imóvel. Ó, de tanto erro que eu vejo, eu digo para vocês o seguinte. Ai, ai, eu vejo cada erro. E ó, quando eu falo em erro, aliás, eu vou falar nessa aula do dia 18 de agosto, 19 horas, das 19 às 22, uma aula muito importante que eu vou falar dos 5 principais erros da advocacia e vou dar soluções dos 5 principais erros da advocacia relacionada à penhora do imóvel, que vão otimizar a execução. E isso é dinheiro, isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Então faz a sua inscrição, é uma aula pelo Zoom, dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto eu acho que é uma terça. Conferem aí se é uma terça, eu acho que é uma terça. Terça-feira, das 19 às 22 horas, dia 18 de agosto, porque, olha só, nessa aula eu vou lançar o curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. Que aí em 5 aulas eu vou mergulhar. Vai ter petição, modelo, vai ter checklist da penhora perfeita, vai ter tudo nesse curso. Meu, esse curso é interessantíssimo. Vai ter, putz, meus amigos, e ó, eu vou explicar aquele caso que a Sofia achou que eu tava chorando. Achou não, ela falou assim: "Papai, você tá chorando?" Falei: "Por que, Sô? Mas o que que aconteceu, papai?" Falei: "Papai tá triste. Papi tá triste." "Mas você tá chorando?" Falei: "Não, não tô chorando, mas eu tava com o olho cheio de lágrima, né? Tava lá, tava com o olho, sabe quando fica brilhando?" E aí eu contei eu falei assim: "Sofia, seja sempre a melhor, porque 2005, ação, vocês não advogavam em 2005, vocês nem sabem disso, vocês nem existiam em 2005. Ação de rito sumário de cobrança de condomínio, despesas condominiais. Virou aqui, sabe o quê? Virou um cumprimento de sentença. Em 2026 eu fui nomeado para fazer o leilão. Em 2009, sabe o que aconteceu? Uma nulidade absoluta. Lacrimejando. Meu, olha, eu fiquei. E vocês viram meu vídeo, não viram? Né? Até falaram que eu tava. Suelen, depois você viu? Depois você viu o vídeo? Falaram que. Nossa, acharam que. Teve gente falando: Meu, eu achei que tinha acontecido alguma tragédia. E eu falei: Mas foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Processual, mas foi uma tragédia. Ó, Juliana, eu vou mandar o link pra você, pode deixar, vou mandar o link pra você, pode deixar. Obrigado, viu? Depois aqui no WhatsApp eu já mando pra você o link. Mas ó, entra aí no link, faz já a sua inscrição, porque ó, é conteúdo muito, muito relevante, porque ó, eu até estava conversando ontem com meu amigo lá o Diego, que é o presidente da Comissão de Imobiliário de Osasco. Aliás, em Osasco, setembro, outubro e novembro, eu tenho 3 eventos em Osasco e região que eu vou palestrar. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E olha só que interessante. Ele falou assim: ah, advogado não sabe peticionar, né? Ele é especialista em condomínio. Ele só advoga para condomínio. Ah, que ator, ô Suelen, que ator. Para com isso. Foi verdade. Eu tava muito chateado. Eu fiquei transtornado. Sabe por quê? Pensa o seguinte, a minha posição às vezes é ingrata.
Eu fico chateado mesmo, sabe por quê? Porque a minha petição, a minha interpretação de algo que estava lá, fez o processo, ou vai fazer o processo. Ontem eu vi o processo, estava ainda nem tinha ido para a conclusão. Porque provavelmente o juiz, a juíza, no caso, vai falar assim: manifeste-se o exequente sobre a manifestação do leiloeiro, do auxiliar da justiça. A minha manifestação vai fazer o processo de 2026 voltar para 2009. Isso é triste. Isso é triste. Bom dia, Ícaro. Seja bem-vindo. E sabe, e tudo porque a falha reverberou em tudo, inclusive na penhora. Pessoal, vocês têm que saber penhorar e saber penhorar de forma otimizada, ganhando tempo. As estratégias que eu vou dar para vocês no curso vão economizar de coração, é o que eu estava conversando com o Diego. Vão economizar pelo menos 1 ano no processo. E aí, sabe o que eu já ouvi de advogados? Eu já ouvi isso. Ah, mas pô, se demorar, não tem problema, é 1% é o melhor investimento. Correção monetária mais 1% de juros ao mês sobre o crédito. Eu falei assim, você está pensando errado. Você está pensando errado. Sabe por quê? Sabe qual é o melhor investimento? Você ter o dinheiro hoje para fazer o que você quiser. Porque quanto mais você demorar com a sua penhora, com a sua execução, com o seu cumprimento de sentença, mais você corre riscos de não receber por conta de outras dívidas. O teu executado também pode ser devedor de outros que podem ter preferência. E aí você se lasca. Por isso que eu criei esse curso, A Penhora Perfeita, e essa aula vai ser aula de lançamento. Ah, o marketing chama de webinar. Eu chamo de aula porque é uma aula, 3 horas de aula, em que eu vou dar conteúdo e vou lançar o curso. E quem tiver lá vai ter desconto gigante no curso. Eu nem acredito às vezes que eu falo, porque o meu objetivo é fazer com que a tua penhora seja melhor. E aí, quando eu for nomeado, eu não precise fazer uma petição para falar o seguinte: ó, não dá para fazer o leilão, porque se eu não faço o leilão, eu não ganho. Pessoal, para mim a pior coisa que é falar, Excelência, não dá para fazer o leilão por causa disso, disso, disso. Sugiro isso, 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 que é o que eu faço no saneamento da execução. Para mim isso é o pior. Por quê? Porque se eu não vendo, eu não ganho. Se eu não ganho, Princesa Sofia, cadê o leitinho da Princesa Sofia? Tudo bem, ela não é mais princesa, né? Tudo bem. Quer dizer, ela é princesa para mim, é que ela não gosta que eu chame mais ela de princesa, né? 14 aninhos, já uma adolescente. Victor, bom dia, Victor. Faz tempo aqui que você não vem, hein? Ó, o teu pai tava aqui na live, hein? Se eu não me engano, o teu pai tava aqui na live. Não sei se ele ainda tá. Se tiver, manda um oi aí, né? Então, ó, faz esse curso, Victor. Faz esse curso porque esse curso vai ser incrível. Ó, e eu pesquisei, nunca vi um curso desse antes. Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi. Nunca vi. De verdade, tá? Ó lá, tá vendo, ó? JJ Brito, é isso aí, tá? Então, pessoal, sério, de coração, é, vocês precisam enxergar o direito de outra forma. E é o que eu trouxe aqui. Você é um vendedor, uma vendedora também. Quando você precisa prospectar e você precisa saber prospectar. E na área de leilões tem as suas especificidades. Tem, tem as suas especificidades, tá? Então, claro, até eu estava falando ontem que uma advogada que estava lá na palestra ontem, ela falou assim: olha, a gente abriu o escritório recém-formados, o primeiro caso foi sobre uma questão de leilão. Que ela falou assim que o cliente dela arrematou e
recebeu a notícia de que, não, aliás, o cliente dela era o devedor do banco, uma alienação fiduciária, e de repente o cliente dela, bateram na porta dela, do cliente dela, e falaram assim, olha, arrematei o imóvel, e quero que você em 30 dias saia. Aí ele processou o banco e tal, tá? 4 anos de processo. Sua entrega nas aulas abertas é tão aprofundada quanto os cursos fechados. Obrigado, Suelen. E ó, e de coração, Suelen, para mim, ser professor é isso, tá? Muita coisa do que eu falo aqui, por isso que, ó, você chegou agora, vai ver, entra no Spotify ou no YouTube, o que você precisar, os dois têm imagens. Entra no Spotify ou no YouTube, porque as lives que eu faço aqui no Instagram viram podcast, arremate legal. O Alisson, ó, você já sabe, vira podcast. E eu quero trazer conteúdo para vocês, porque é imprescindível. Eu sei ó, isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu falo isso de coração, tá? De coração mesmo, tá? Então, vem. Claro, tem cursos que eu ministro. Aí, ó, fala aí. Não sei se a Juliana tá aqui ainda. Fala, Juliana, você tá gostando do curso? Do curso de leilões? Me fala. Não sei quem tá mais aqui como aluno, mas eu sei que a Juliana, se ela tiver ainda aqui. É, Era um curso de 5 aulas, viraram 10. Aliás, já vou anunciar lá. Segunda-feira vai ser a próxima aula, tá? Acho que é segunda ou terça, vou confirmar aqui, tá? A 10ª aula. Eu tenho um comprometimento muito grande, viu, Suelen? Muito grande mesmo, porque eu não me importo com. O dinheiro é uma consequência. O que importa é eu influenciar e fazer com que você tenha uma vida melhor. Obrigado, Ju, obrigado. Ó, é, eu quero fazer a diferença na tua vida. Obrigado, Ju. Valeu, ó, recomenda, é isso aí, né? É, claro, que nem o Victor me conhece como professor de graduação, né? Eu dei aula para ele de direitos confusos e divertidos, né? Direito do consumidor, tal. E outros tantos que já foram meus alunos, mas agora, tirando a faculdade, eu quero fazer você ser melhor advogada, ser melhor advogado. Eu quero fazer você ganhar dinheiro. E eu tenho esse comprometimento de fazer você ser melhor, tá? Por isso que eu entrego muito. Ó, hoje, sinceramente, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu saí mais tarde, eu saí 6h30 de casa hoje. Eu falei, putz, não vai dar tempo de fazer a live, eu vou chegar em cima da hora. Quer saber? Nem vou fazer a live hoje. Pensei isso mesmo, eu falei, pô, meu, vou mandar mensagem lá no grupo falando que eu não vou fazer a live. E aí eu pensei e falei assim, não, meu, eu quero entregar alguma coisa. Eu tô com dor de garganta aqui, vou tomar remédio agora, tal, mas eu quero entregar, né? Foi uma pena não termos tido uma matéria de direito imobiliário focada em leilões com o senhor na Não dá faculdade, não. Victor, você agora é advogado. Eu vou te falar uma verdade que eu não podia falar na faculdade. A faculdade ensina o mínimo, ensina o básico, ensina aquilo que você precisa para passar na OAB e para você engatinhar na advocacia. O sexto ano é cruel. O sexto ano é uma avalanche. O sexto ano é um rolo compressor. Você vai estudar, e deve já ter percebido isso, muito mais depois da faculdade do que na faculdade. A vida é diferente. Na prática, a teoria é outra, é diferente, tá? Por isso que, assim, ó, não dá para falar de leilões na faculdade. Não dá para falar de direito notarial e registral na faculdade. Por isso, ó, vem para a de notari. A de notari, meu, tem muito conteúdo e é baratinho. Sim, eu percebi na preparação do exame de ordem nos primeiros meses da advocacia, mas é isso. Ó, exame de ordem ainda é fichinha, tá? É fichinha. Claro, calma aí, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, comparando com a vida da advocacia, tá? É, é tenso. Passar na OAB é muito mais psicológico do que necessariamente conhecimento, tá?
Eu dei aula, até ano passado, eu dei aula por mais de 20 anos para a OAB. 24, eu estou fazendo 25 anos de docência, 24 anos eu dei aula para o exame de ordem. Eu comecei dando aula para a segunda fase da OAB. Eu sei o que quem está prestando o exame de ordem pensa, tá? E eu sei que é modelagem, é prática, passa, tá? A cabeça tem que também estar condicionada, tá? Tem que estar condicionada muito bem. Mas agora, a advocacia é ou vai ou racha, né? Você não vai ter repescagem na advocacia. É completamente, é completamente, né? Então, Victor, meu, se prepare, busque conhecimento e ó, sinceramente, se eu quando eu saí da faculdade, eu tivesse alguém como o que eu tô fazendo aqui, cara, eu agradeceria pra caramba porque eu teria começado melhor. Eu demorei um certo tempo até entender, até entender, até entender, até entender. Eu era muito teórico. Eu aprendi na prática muita coisa. Aliás, claro, teoria é importante, mas você precisa também ter a malemolência prática, tá? É isso. Ó, entra aqui, já faz a sua inscrição para a aula A Penhora do Imóvel Perfeita, dia 18 de agosto. Faz a sua inscrição. E lá eu vou fazer o lançamento do curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. Você vai destravar seus honorários. Você vai otimizar o recebimento dos honorários, porque a tua execução, teu cumprimento de sentença, vai melhorar muito. Vem comigo. É isso aí, meu amigo. Obrigado, obrigado mesmo. Ó, quem chegou depois vai estar no YouTube e no Spotify Arremate Legal. E vem, me segue, tá? Ó, aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz tudo o que tem que fazer, dá coraçãozinho, tal, beleza? Eu quero ajudar você a ser melhor. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação pro Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora aqui dar abraço, até mais, tchau, tchau.